canal Novo Dia, sempre uma mensagem para você. Com o presbítero Calixto, sua participação é muito importante. E olhando para elas, poderemos com certeza contemplar o raiar de um novo dia para todos nós. Paz seja convosco, com muita satisfação aqui estamos mais uma vez para estudarmos junto, para conseguirmos estudarmos sobre o Salmo de número 9. Eu já fiz aí até o Salmo número 8, inclusive fiz aí um resumo do 1 até o 7. Peço para vocês que gostam de ter conhecimento a respeito do Salmo, porque o Salmo de Davi, ele traz muita coisa importante para a nossa aprendizado, para a nossa vida como cristão, né? Como pessoas dependentes do Todo-Poderoso. Salmo de número 9, ação de graça por um grande livramento. Como é lindo, como é maravilhoso falar em livramento, né? Salmo de Davi para o cantor, para o grande maestro da época, sobre Multilabem. Como é gostoso falar em livramento, principalmente quando o nosso Deus, o nosso Elohim está no negócio. Ah, como é maravilhoso, né? Nós saber que nós temos um Todo-Poderoso que pede para nós entregarmos os nossos caminhos a Ele, os nossos negócios a Ele, confiar totalmente, porque Ele vai resolver as nossas questões. E a gente sabe o quanto, você que está me acompanhando aí, você que conhece um pouco, estuda sobre as Escrituras, sobre a vida de Davi, você pode ver, nós podemos notar o sofrimento de Davi desde o seu pecado, apesar que Davi, né, foi um homem de guerra, foi um homem de muita vitória, teve muitas vitórias, mas também teve as suas quedas, porque quando ele encarou aí o pecado, né, ele chegou aí a pecar, mandando matar aí o marido da Betseba, né, e ficando com ela, matando aí Urias. A gente vê que Davi quase que entrou num beco sem saída. Deus te perdoou, mas Davi teve um alto preço a pagar. Então, sem mais perca de tempo, sabemos que esse salmo tem 20 versículos e provavelmente fica um pouco longo se nós formos comentar, bem comentado mesmo, porque sabemos que o salmo é uma mina de riqueza, tem muita coisa a ser detalhado, mas tem muitas coisas para o nosso aprendizado. E vamos aqui então para o versículo de número 1. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. É muito impossível, é difícil, né? Falar de todas as maravilhas de Yahvé, do nosso eterno, soberano Criador. É muito difícil falar das suas maravilhas, porque Ele é o Deus das maravilhas. Em ti me alegrarei e exultarei, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Ai, como é maravilhoso. Aqui eu coloquei alguns versículos bíblicos que tem tudo a ver com isso daí, tá? Com cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo, né? Crônica 16, 27. Diante dele a honra e majestade, a força e alegria no seu lugar. Quando Davi diz, a ti me alegrei, exultarei. Davi, ele apesar dos problemas, apesar do sacrifício que Davi tinha para ser o regente do povo, aí, para ser o rei, reinar sobre as 12 tribos de Israel, reinar sobre as nações, a gente vê o quanto que Davi, ele tinha momentos felizes, né? Momentos alegres. Dos momentos alegres é quando ele vinha saltando, né, na frente da Arca da Aliança por vencer mais uma das guerras contra os seus inimigos. Mas a gente sabe o quanto Davi
ele também sofreu. Mas aqui Davi está dizendo: em ti me alegrarei, exultarei, olha, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo, né? Então, como eu coloquei em crônica aqui, diante dele a honra e majestade, a força e a alegria no seu lugar. Como é gostoso a gente confiar, a gente está debaixo das mãos do Todo-Poderoso, porque sabemos que quando nós estamos ao cuidado do Todo-Poderoso, nós temos alegria, e a alegria do Senhor é uma verdadeira alegria, uma alegria que estremece o nosso interior. Esther 8:16. E para os judeus houve luz e alegria, gozo e honra. Essa passagem aqui é muito maravilhosa, quando a gente sabe que ali Naamã tinha armado contra os judeus e ia exterminar os judeus. Todas as vezes que os grandes líderes tentam exterminar os judeus, sempre se dão mal, sempre se dão muito mal, porque estão mexendo com a nação que tem promessa. E quando tem promessa, meu filho, quando Deus promete algo, Deus cumpre, Deus não falha. Mesmo que o ser humano falha muito, mas Deus castiga se for o caso, mas Deus não volta atrás com as suas palavras. E quando Deus prometeu a Abraão que os filhos de Abraão seriam como as estrelas do céu, Deus não voltaria atrás. Então aqui a gente vê e para o judeu houve luz e alegria, gozo e honra, quando eles venceram a guerra contra ali todas aquelas pessoas, todo aquele povo que queria exterminar com os judeus. Salmo 97:11. A luz é semeada para o justo e a alegria para o reto de coração. Deus não deixa o ímpio escarnecer sobre o justo. Deus está sempre do nosso lado quando nós amamos a justiça, quando nós amamos a Deus, quando nós buscarmos a Deus de todo o coração. Deus está conosco. Nós não podemos ter dúvida disso. Por isso que lá em Mateus 6 diz: não preocupeis com o que há de comer, com o que há de beber, mas buscai primeiro o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Versículo de número 3: porquanto os meus inimigos retrocedem, cai e perece diante de ti. Os inimigos muitas vezes são teimosos, né? A gente vê que muitas vezes os inimigos são teimosos, mas teimar contra o soberano, teimar com o soberano, é continuar perdendo a guerra, é continuar perdendo as batalhas, é continuar perdendo tudo. Então a gente vê realmente que muitas vezes alguém se levanta contra você, e muitas vezes ele é castigado, mas ele continua, e aí eles começam a perder. Eu mesmo conheço alguém que sofreu muito por tentar querer folgar em cima de pessoas, né? Não vou falar os santos, vou só falar o milagre. Mas teimar, querer destruir, querer aproveitar das pessoas, querer aproveitar dos inocentes, querer folgar em cima dos pobres, arrumar encrenca com Deus, arrumar briga com Deus, tá bom? E arrumar briga com Deus, a consequência é séria. Salmo 105:15. Não toqueis nos ungidos, nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Muitas pessoas usam esse versículo exatamente para querer folgar, mas tem muita gente que não são pessoas merecedoras, porque
aquele negócio, né? Porque você é um cristão, porque você carrega uma Bíblia, porque você é batizado, porque você está na igreja de Deus, não significa que você pode maltratar alguém, você pode praticar injustiça, porque quando você pratica a injustiça, você está saindo fora dos mandamentos de Deus, que quando guardamos os mandamentos de Deus, nós não folgamos em cima de ninguém, nós não jogamos lixo na calçada de ninguém, nós não ligamos som alto para perturbar ninguém, nós não maltratamos ninguém, nem animais, nem a natureza, mas nós procuramos ser justos. Quando nós somos justos, então Deus sabe disso, e somos ungidos de Deus, porque ser ungido de Deus não é para qualquer um, tá? Ser ungido de Deus é ser escolhido de Deus. Mas quando você é uma pessoa dessa daí, você pode crer, acreditar que os inimigos que se levantarem contra você vão se levantar para cair, com certeza. E aqui Davi está testemunhando da queda do inimigo. Versículo de número 4: sustentaste o meu direito e a minha causa, tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Claro, né? Deus é fiel e sempre vai haver justiça em seu julgamento. Ninguém será punido injustamente, pelo contrário, se houver arrependimento, poderá ser até poupado. Quando nós vemos aí em Jeremias 18, versículo 7 até o 10, nós vemos essa história aí, né? Que quando Deus promete algo e a pessoa procura fazer tudo errado, ele vai ser punido. Mas quando Deus promete punir alguém e essa pessoa se arrepende e faz as coisas direitinho, que nem aconteceu em Nínive, né? Deus também se arrepende e não faz aquilo que havia dito que faria, tá? Então é poupado a pessoa quando se arrepende dos maus que fez, dos maus que tentam fazer. Quando a pessoa pratica o mal, muitas vezes as consequências têm que vir, mas a vida eterna dessa pessoa poderá até Deus poderá até dar a vida eterna para essa pessoa. O tribunal de Deus é justo, Deus não pratica injustiça, o tribunal dele é justo, tá? Versículo de número 5: repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Aqui tem dois pontos a ser observado: a repreensão e a destruição. Quem é que foi repreendido aqui? As nações. Claro que entre as nações, quem toma partido errado são os ímpios, são os comandantes, né? Então, as nações, elas são repreendidas. Se elas aceitam a repreensão, se elas aceitam o castigo e elas se arrependem, não será destruído. Mas os ímpios que gostam da impiedade, que gostam da coisa errada, então Deus destrói. Deus diz que não tem prazer nem na morte do ímpio, porque o ímpio irá para o lago de fogo com toda certeza, tá? Apagaste o seu nome para sempre e eternamente, com certeza irá para o lago de fogo e será destruído para todo sempre. Então, como eu falei, a destruição é diferente da repreensão, né? Os reprimidos podem ser perdoados, já os destruídos não. Os destruídos será para sempre exterminado. Apocalipse 3:19. Eu repreendo e castigo todo quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Isso aqui vale para nós, tá? Vale para nós que somos considerados pessoas de Deus, pessoas cristãs, pessoas que obedecem os mandamentos. Se nós praticarmos alguma coisa errada, nós devemos nos arrepender, porque Deus, Ele com certeza vai chamar a nossa atenção, vai puxar as nossas orelhas e nós podemos se arrepender, né? Então, sê, pois, zeloso, tenha zelo, cuidado e arrepende-te.
Os inimigos consumidos estão perpétuas, são as suas ruínas. As cidades dos inimigos, as casas, as muralhas, muitas vezes nunca mais se tornarão a ser construído. No caso de Jericó, por exemplo, foi dito que nunca mais será construído. Sodoma e Gomorra continua destruído até hoje. A Síria havia promessa de ser destruído. Olha lá como é que está hoje. Eu acho que esqueci o nome da cidade lá principal lá, mas veja lá como está hoje destruída. Havia já profecia que havia de ser destruída. Olha lá a cidade de Nabucodonosor, né? A Babilônia hoje virou morada de chacais. Hoje nem chacais quer morar mais lá porque está coberto de areia, né? Os ateus não creem em Deus, mas isso não muda. O amor e a justiça dele alcança a todos. O que eu quero dizer com isso aqui? Os ateus não creem em Deus, isso não faz diferença. Deus continua existindo do mesmo jeito, independentemente se você crê ou deixa de crer, tá? Isso não muda nada. O amor e a justiça dele, de Deus, mesmo alcança do mesmo jeito um ateu, alcança um homem de Deus, alcança todos. O sol é para todos, tá? A chuva também vem para todos. Deus dá oportunidade e ama a todos, mesmo que a pessoa fala, não acredita nele. Mas se essa pessoa é uma pessoa do bem, mesmo que ela não acredite em Deus, mas ela é uma pessoa do bem, Deus está com ela. Deus cuida dela, tá? Ela creia ou não creia, Deus cuida dela. Agora, até onde ela vai chegar, isso já é uma outra história. Se ela vai alcançar a vida eterna, já é uma outra história. Ele mesmo julga o mundo com justiça, julga os povos com equidade. Deus não pesa. Deus faz as coisas tão certinha, tão perfeita. Ele não maltrata ninguém. Ele faz as coisas com justiça. E muitas vezes Deus perdoa muito. A justiça de Deus é branda, porque Jesus mesmo disse que tomai sobre vós o meu fardo, né? O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O Senhor é também um alto refúgio para os oprimidos, um alto refúgio em tempos de angústia, né? Muitas vezes, quando estamos angustiados, como estamos passando por momentos difíceis, há sempre uma janela, uma porta de saída para nós, tá? Quando nós confiamos em Deus, não precisa ir se matar, não precisa tirar a vida por causa de nem uma certa pessoa. Eu fiquei sabendo de um certo caso, acho que em Americana, São Paulo, de um personagem que se matou a família por causa de dívida, por não conseguir sair da dívida. Quantas pessoas tentam se matar por causa de pouca coisa, outras entram em depressão profundo. Isso é falta de confiar no nosso Criador, no nosso soberano Deus. Ele está prontinho para nos ouvir. Ele diz que a sua mão não está encolhida e seus ouvidos não estão encravados para que não possa nos ouvir. Mesmo silenciosamente, ele age a favor dos pobres, principalmente dos oprimidos. Eu coloquei aqui, claro que tudo tem limite, né? Tudo tem limite. Quando a pessoa é pobre, quando a pessoa é injuriada, quando a pessoa é maltratada, mesmo que ela não acredite que Deus vai fazer alguma coisa por ela, Deus vai agir em favor dela e faz, viu? E faz em favor dela, faz em seu favor, em nosso favor. Versículo 10: em ti confiam os que conhecem o teu nome, os que conhecem o poder. Jesus mesmo disse, né? Que errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. É interessante nós conhecermos a Deus, mas os que confiam e os que conhecem, né? Porque tu, Senhor, não abandona aqueles que te buscam, aqueles que de madrugada buscam o Senhor encontram, né? Lucas 11:10: pois todo aquele que pede recebe, e o que busca acha, e os que bate abrir-se-vos-á.
É claro que isso aqui é individual, cada um tem que estar fazendo a sua parte, cada um tem que estar buscando de Deus, mas principalmente tentar ser justo, tentar ser honesto. Todos aqueles que tentam guardar os mandamentos de Deus, dando ouvido aos mandamentos, como está em Deuteronômio 28, né? Todo aquele que busca o Senhor, toda sorte de bênção vai alcançar ele. Mas Deuteronômio 28, 14, está no versículo 15, também diz que todo aquele que não faz isso, que não tenta guardar os mandamentos, todo aquele que não dá ouvido aos mandamentos do Senhor, vão pagar o preço. Toda sorte de coisas erradas vai alcançar ele, todo tipo de doença, maldade vai alcançar ele, todo tipo de inimigo, né? Mas a gente vê que cada um de nós tem uma nossa responsabilidade. Eu vi um vídeo que fala que as pessoas nascem sozinhas, tem alguém esperando, mas ela nasce sozinha. Ela vive, ela depende de pessoas, mas é ela mesmo que decide pela sua vida. Por isso que a Bíblia repete de dizer aquele que quiser, né? É individual. Cantai louvor ao Senhor, que habita em Sião, anunciai entre os povos os seus feitos, né? Muitos não conseguem ver, alguém tem que mostrar. Por isso que Jesus disse: sede minha testemunha aqui em Jerusalém, Samaria, em todos, até o confim da terra, né? Na Judéia, etc. Então é necessário a gente ser testemunha do Todo-Poderoso, né? Mostrando o grande poder de Deus que ele tem por nós. E aqui nós estamos fazendo isto, né? Através do Salmo de número 9. Muitos não conseguem ver o grande amor de Deus para a nossa vida. Deus que nos fez todas as coisas perfeitas, nos dando o alimento, as frutas, nos dando aí o ar que respiramos, nos dando a chuva, o sol e dando tudo para nós. Muitas pessoas não conseguem agradecer a Deus pelo ar que respira, agradecer a Deus por tudo aquilo que tem. Versículo de número 12: pois ele, o vingador do sangue, se lembra deles, não se esquece do clamor dos aflitos. Deus não esquece nem daquele que faz o bem, nem daquele que faz o mal, né? Porque tudo que praticamos, tudo que plantamos, isso colhemos, como está em Gálatas 6, versículo 7, né? Deus não deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ele vai colher. Isso aí é a grande verdade. Mateus 10, 42. E é aquele que der até mesmo um copo de água fresca a um desses pequeninos, na qualidade de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Deus recompensa a todos aqueles que praticam o bem. Por isso que Deus diz que visitará a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, mas tem misericórdia daqueles que praticam o bem até 1000 gerações. Olha que diferença muito grande. Deus é muito misericordioso mesmo, tá? Então, quando uma pessoa, na qualidade de uma pessoa de Deus, na qualidade de um aprendizado, na qualidade de um aprendiz, de um discípulo, né? De um aluno, ele dá um copo de água para uma pessoa, para um pequenino de Deus, ele jamais vai perder a salvação dele, vai perder a sua recompensa, não, tá bom? Deus não deixa. Tudo que praticamos, tudo que fazemos não passa despercebido, tá? Não passa despercebido. Por isso que a Bíblia diz que os olhos de Deus estão em todos os lugares, tá? E Deus sonda o coração e os rins. Por isso aqui temos a oportunidade de ser castigado, mas também temos muito mais oportunidade de ser abençoado por Deus. Diz Davi: tem misericórdia de mim, Senhor, olha as aflições que sofro daqueles que me odeiam. Tu
me levanta das portas da morte. Não é só Davi que era odiado. Todas as pessoas que são comandantes, aí a gente sabe que o nosso prefeito, governador, presidente, todos são odiados, né? A gente vê que são amados e odiados ao mesmo tempo. A gente vê que até mesmo os nossos pastores, né? Eles têm pessoas que amam eles, tem outras que não gostam deles, né? Mas Deus sonda tudo, né? E dá a recompensa tanto àqueles que amam, os que odeiam, quanto ao próprio odiado. Que Deus abençoe a todos. Vamos aqui para o versículo de número 14. Para que eu conte todos os teus louvores nas portas da filha de Sião e me alegre na tua salvação. Nós temos que estar falando do grande amor de Deus, como eu já disse, né? Ser testemunho do Todo-Poderoso e também de Jesus, o Filho dele, tá? O nosso Cristo. Sabemos que devemos dar testemunho verdadeiro, né? Porque aqui Davi, ele dá testemunho verdadeiro daquilo que Deus tem feito na sua vida. Mas muitos dão testemunho e inventam coisas e acrescentam e pintam, faz um monte de coisa e muitas vezes não falam aquilo que tem que ser falado, né? Versículo de número 15. Afundaram-se as nações na cova que abriram, na rede que ocultaram, ficou preso o seu pé. Mas veja só, não? O que Davi está falando aqui é uma grande realidade. Nós já falamos aí de pessoas, eu já falei de pessoas aí que armam laço, que armam chamado casinha para as pessoas, e inventam conversa, procuram derrubar as pessoas, mas eles mesmos caem nos próprios laços deles, nas próprias mentiras, nas próprias invenções, calúnias. Portanto, nós devemos de ser justos, né? Devemos de ser justos, nada de inventar, nada de... Deixa a justiça para Deus, vamos deixar a justiça para Deus, não vamos correr risco de ficar aí falando mal das pessoas, de ficar desejando mal para as pessoas. Vamos parar de ficar falando mal das pessoas, deixa isso para Deus, Deus resolve, tá? Não precisamos fazer nada contra eles, contra essas pessoas que tentam nos derrubar, que tentam fazer maldade contra nós. Nós não precisamos fazer nada contra eles, é só entregar, deixar eles na mão de Deus. Deus resolve, Deus dá o que eles merecem, né? Se é bom, se é prêmio, se é castigo, isso tem que ser para o Pai, não para nós que estamos na qualidade de servo. Estamos na qualidade de servo, e o servo, ele tem que servir a seu Senhor, independentemente se alguém tenta fazer o mal, se alguém tenta fazer qualquer coisa, ele tem que estar pronto para defender o seu Senhor. E é assim que nós temos que fazer, estar defendendo o nosso Senhor. Então nós não precisamos fazer nada contra os nossos inimigos, contra aqueles que faz maldade contra os pobres, contra nós, contra Deus, tá? Porque o que é deles vai vir. Se eles fizeram o bem, vai receber o bem. Se eles fizeram o mal, com certeza eles vão pagar por isso. A gente sabe que eles caem e se destroem, caem nos seus próprios laços, nas suas próprias arapucas. O Senhor deu-se a conhecer, executou o juízo, enlaçado ficou o ímpio nos seus próprios feitos. Deus não precisa muitas vezes nem de fazer mal nenhum ao ímpio, né? Porque Deus não faz maldade para ninguém. Principalmente eles armam as suas próprios laços e Deus deixa eles cair em sua própria cilada. Eles armam laço para eles mesmos. Os ímpios irão para o Seol. Sim, todas as nações que se esquecem de Deus vão para o Seol, irão para o lago de fogo, pois o necessitado não será esquecido.
Todos aqueles que precisam, Deus estende a mão. Deus estende a mão para os pobres, para os necessitados. Então os necessitados não são esquecidos para sempre. Muitas vezes parece que eles são esquecidos, mas não para sempre. Nem a esperança dos pobres será frustrada perpetuamente. Muitas vezes o pobre sofre, mas ele é socorrido. Pequeno socorro virá para eles. A segunda morte espera os ímpios, mas a salvação dos pobres, isso depende. Depende, porque a Bíblia diz que aquele que permanecer até o fim será salvo. Não permanecer, não é o caso de permanecer pobre. Você não precisa ser ímpio. Você pode ser pobre sem ser ímpio, né? Você pode ser pobre, ser apenas pecador, ter apenas praticado pecado, mas pode reconhecer a grandeza de Deus e ser salvo. Então a salvação dos pobres é independente. Isso aí está nas mãos de Deus. Não cabe a nós julgarmos, não cabe a nós avaliarmos isso aí, tá? Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, sejam julgadas as nações na tua presença. Davi aqui estava conversando com o Senhor, em sua oração, estava conversando nesse cântico, conversando com o Senhor e pedindo, né, que o Senhor não prevaleça aí o homem, o homem mau, o homem ímpio, né? Então seja julgada as nações na sua presença. Julgada, pode ser julgado, condenado ou absorvido. O julgamento aí de Deus cabe a ele, julgamento cabe a Deus, e cada um, lá no juízo final, vai abrir, a Bíblia diz que vai abrir uns livros, e vai abrir o livro da vida, e as pessoas vão ser julgadas segundo as suas obras. Segundo as suas obras. Versículo 20. Senhor, incute-lhe temor, que as nações saibam que não passam de meros homens. É interessante que eles saibam que eles são pessoas, são homens normais, que eles são dependentes de Deus, do Todo-Poderoso. Esse é o pedido de Davi. Davi sabe que todos são homens e que tem pessoas boas e pessoas ruins. Tem pessoas que guardam os mandamentos, mesmo não sendo da família dos hebreus, mesmo sendo de outras nações, guardam os mandamentos. São pessoas que praticam o bem e que vão ser julgados segundo as suas obras, praticam boas obras. Mas o Senhor que sonda o coração e sabe pesar o castigo ou a destruição. A gente sabe que Deus, ele castiga. Então Davi sabe que todos são homens e tem bons e ruins entre eles. Mas só o Senhor que sonda o coração é que sabe quanto de castigo deve dar para a pessoa, quanto de punição deve dar, se vai destruir a pessoa ou não, se vai salvar a pessoa ou não, tá? Então Deus sabe todas as coisas. Nós chegamos mais ao final aqui de mais um salmo. Não esqueça aí, tá, o seu joinha para fortalecer o canal. Se você estiver passando pela primeira vez, também não esqueça aí de deixar o seu joinha e acionar o sininho para não perder o nosso próximo salmo, que será o salmo de número 10. Que Deus abençoe cada um de nós, nos proteja e nos dê sabedoria para continuar estudando e aprendendo, buscando agradar a Deus da melhor forma possível. Que Deus abençoe a todos e até breve, se Deus assim o permitir.